Olá, muito boa tarde para você. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Nesta terça-feira, o telejornal NT Sul está começando e jornalismo é sobre a vida da gente, é sobre o cotidiano, sobre as coisas que vão acontecendo. Por isso, a gente traz os principais fatos do dia, reportagens especiais, conteúdos que nos ajudam no dia a dia, naquelas coisas mais corriqueiras da vida da gente. Vamos aos destaques desta edição. Quinta-feira tem Festival do Trabalhador aqui em Cachoeira do Sul. O evento deve reunir mais de 3.000 pessoas. Vai ter atração para todos os gostos. A gente vai trazer todos os detalhes sobre a renovação do termo de parceria e manutenção do atendimento prestado pela AFAD em Cachoeira do Sul. A decisão final ainda depende de análise e aprovação do Ministério Público. Thelma Tomás ouviu o presidente da associação, Hugo Pandolfo, e o procurador jurídico do município, Bruno Miller. Tem uma grande possibilidade de penalização, então a gente precisa mudar o formato do termo de cooperação, formalizar ele. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre as dificuldades enfrentadas pelos motoristas aqui no país. Com baixos salários, com falta de segurança, vivendo muito tempo longe da família. Pesquisas e estudos revelam que o sobrepeso e a obesidade estão cada vez mais presentes e afetando a vida das pessoas. Autoridades em saúde já tratam essa questão como problema de saúde pública. Na entrevista do dia, Lena Caetano traz informações sobre um monitoramento feito pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. E como sempre, quero convidar você que está com a gente, de olho na telinha, a participar com a gente aqui, a contar a sua notícia, a contar a sua informação. Fique à vontade também para comentar as reportagens que nós estamos trazendo aqui. Você pode escrever para a gente no WhatsApp, 51, código de área, 99769-7129. Conseguiu anotar aí? Eu repito para você, código de área 51 99769-7129. Você pode enviar um áudio, uma foto, um vídeo, o seu texto e a gente põe aqui na nossa telinha, tá bom? Já estamos ao vivo nas lives também, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. O feriado de quinta-feira, Dia do Trabalhador, deve ser de grande movimento na Feira Livre de Cachoeira do Sul. O local deve receber mais de 3.000 pessoas em um dia reservado para atividades e atrações para todos os gostos. Isso mesmo, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nesse dia 1º de maio, feriado, um tradicional evento promovido pela Intersindical aqui de Cachoeira do Sul, mas também faz parte do calendário oficial da Prefeitura Municipal, que é o evento do Dia do Trabalhador aqui na Feira Livre Municipal, a 12ª edição. Lembrando que no ano passado, por conta das enchentes, houve o adiamento, a situação ficou fora de época, digamos assim, e a partir de agora a retomada do ano de 2025 dessa edição, que é tão popular e que abrange todo o município aqui de Cachoeira do Sul. Você, trabalhador, já está convidado. Ao meu lado, então, aqui o Santo Tavares, também a Graciela, que vão falar sobre esse evento. Santo, então, a partir logo da manhã, o pessoal já vai estar reunido aqui, ocupando a Feira Livre Municipal para o evento do Dia do Trabalhador. Exatamente, é o Festival do Trabalhador, né? Já é a 12ª edição. Esse ano promete ser talvez a maior de todos os tempos, pela forma como a gente está organizando, divulgando, enfim. E nós estamos aí conclamando aí os trabalhadores, convidando todos os trabalhadores para estarem aqui conosco. E trabalhadores somos todos nós, né? Donas de casa, aposentados, pensionistas da cidade, do campo, do interior, enfim. Nós estamos convidando a todos. E se estende até o final da tarde, né? Haverão sorteios de brindes, apresentações culturais, né? Ao meio-dia, que é o ponto culminante, nós estaremos servindo um almoço gigantesco para todos que estiverem aqui presentes. A única coisa que a gente pede é que as pessoas cheguem mais cedo para nós entregarmos ali o ticket para que eles tenham acesso ao almoço, até para a gente programar também a quantidade a ser servida ao meio-dia. A partir da 1h30, 2h, nós teremos uma atração muito importante, a atração principal do evento esse ano, que é uma dupla de Cachoeira do Sul, né, Regis e Ismael,
que a gente está prestigiando aí a Prata da Casa, estarão aqui abrilhantando a festa. E durante a tarde toda haverá um sorteio de centenas e centenas de brindes aí para as pessoas que estiverem participando. Quando a pessoa pega o ticket para o almoço, já pega também o número para participar dos sorteios. Então é uma grande festa, é um evento que se tornou tradicional no município, né? E é voltado justamente para comemorar o Dia do Trabalho. Por isso o título Festival do Trabalhador. É um momento de confraternização, de integração entre os trabalhadores de diversas empresas que participam conosco. Enfim, é um momento muito especial para que as famílias participem, né? E tenham aquele momento de lazer, de diversão, de descontração. Santo, o tempo deve colaborar, a expectativa de público é gigantesca. Na verdade, né, a gente já sabe que vai haver tempo bom pela previsão meteorológica e nós esperamos aí a estimativa de 3 a 4 mil pessoas, né? Nós estamos nos programando para esse número de pessoas que estarão presentes. Haverá também uma feira aqui de vários expositores que estarão presentes no evento aqui também, né, Aço Arte, enfim, essas associações que já são cotidianas aqui também na participação do evento, estarão aqui também expondo seus produtos, né? Então isso realmente traz uma importância muito boa para o evento e a população em geral que quiser participar, né? Observando sempre o detalhe de chegar cedo e pegar o ticket para aqueles que quiserem almoçar. Tá certo. E aproveitando também esse evento que segue então durante todo o dia no dia 1º. A Graciela também faz parte da organização. Importante também a presença da mulher, né? Aqui presente as mulheres trabalhadoras se fazerem presente no evento até para prestigiar também e dar aquele toque feminino. Sim, a gente espera todas as mulheres trabalhadoras, donas de casa, que trabalham o ano todo cuidando dos seus filhos, que dão o seu máximo, né? Tanto na casa quanto no trabalho, merece um dia de lazer. Um almoço vai ser muito divertido. Ok, tá certo. Então, é esse evento. Você anote aí na sua agenda, dia 1º de maio, aqui na Feira Livre Municipal de Cachoeira do Sul, esse evento, esse festival em comemoração ao Dia do Trabalhador aqui em Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Gente, a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul está retomando os horários integrais das 3 unidades de Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que prestam atendimentos aqui no município. Até então, por falta de pessoal, as unidades estavam fechando ao meio-dia. Mas com a contratação dos 17 novos servidores, aprovados no processo seletivo realizado no mês de março, foi possível reestruturar as equipes da rede de atenção psicossocial. Nós vamos agora aqui para a tela para conferir como vão funcionar os atendimentos em cada uma dessas unidades. Então me acompanhe. Começando pelo CAPS-I, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Então o CAPS-I fica na Rua Isidoro Neves, da Fontoura, 426, bairro Rio Branco. Telefone está na tela aqui, você de casa pode tirar uma foto aí também, anotar o número se for o caso, código de área 51 99814 1771. Os atendimentos no CAPS-I, segundas, quartas, quintas e sextas, das 7h30 até as 17h30, até as 5h30 da tarde. Terças-feiras, sem atendimento ao público, por conta de reunião de equipe e expediente externo. Então, esse, o CAPS-I. Vamos agora para a próxima tela, onde a gente vê informações sobre o CAPS-2. CAPS-2 é o Centro de Atenção Psicossocial. Atendimento prioritário a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. O endereço é Rua Marechal Floriano, número 207, Centro. O telefone está na tela também, 519-9676-6985. Atendimentos segundas, terças, quartas e sextas, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Quintas-feiras, sem atendimento ao público, por motivo de reunião da equipe e também o expediente externo. E agora nós vamos ver sobre a terceira unidade, né, que é o CAPS-AD, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que fica na Rua Saldanha Marinho, número 536, no centro de Cachoeira do Sul. Na tela também o número do telefone do nosso CAPS-AD, código de área 51 99960 7362. Atendimento segundas, terças, quartas e quintas,
das 7 às 17. E sextas-feiras não tem atendimento, pelo mesmo motivo que todas as demais unidades, um dia da semana não tem atendimento, por reunião de equipe e expediente externo. Essas informações, então, sobre os serviços dos CAPs aqui em Cachoeira do Sul. A Polícia Civil de Cachoeira do Sul prendeu 2 pessoas por tráfico de drogas na tarde de ontem. A primeira prisão foi de um homem de 28 anos no centro da cidade. Com ele foram encontradas porções de maconha, telefones celulares, munição e dinheiro. A segunda prisão ocorreu em flagrante, no bairro Soares. Um homem de 25 anos foi encontrado com 5 tijolos de maconha e também porções e buchas de cocaína, além de balança de precisão, telefone celular, dinheiro, uma faca e outras ferramentas. Nos 2 casos, os suspeitos foram encaminhados ao presídio de Cachoeira do Sul. E agora é hora do quadro Opinião. Sempre às terças-feiras, aqui no Telejornal NT Sul, temos a opinião de Francisco Bastos. E o Francisco traz hoje um assunto que é muito importante para todos nós que pegamos o trânsito e especialmente todos nós que consumimos produtos. Boa parte dos produtos no nosso país são transportados por meio de cargas pelo transporte rodoviário. E o Francisco, então, fala hoje sobre o trabalho dos motoristas. E tem um estudo que o Francisco alerta e traz os números para a gente, que é uma redução do número de motoristas. Então, há uma espécie de precarização no trabalho dos motoristas que precisam de uma atenção especial, porque é uma atividade fundamental. Vamos acompanhar a opinião do Francisco agora. Muito se fala em termos de transporte, de trânsito, mas fica sem ser falado, digamos assim, ou sem ser comentado, a principal figura desse processo todo, que é o motorista. Ele parece invisível nessas discussões todas, a não ser quando dá um acidente, acontece uma tragédia, enfim, porque daí as luzes todas vão em cima do condutor. Falo mais dos caminhoneiros, embora que estejam nessa situação precária, digamos assim, também os condutores de ambulância e de transporte coletivo. Mas vou me ater um pouco mais na situação que nós temos em termos de transporte, especialmente transporte de cargas, com um país com as dimensões continentais do Brasil e que tem nessa sua estrutura o modal rodoviário como principal. Todas as principais cargas elas são feitas através dos caminhões. E isso faz com que tenhamos permanentemente nas rodovias a figura daquela pessoa que vai conduzindo cargas, que vai conduzindo pessoas, mas especialmente na questão do transporte, cargas importantes, cargas com alto custo, de responsabilidade, e que aquela pessoa, ela transita quilômetros e quilômetros até o destino. E isso não tem, ao mesmo tempo, digamos assim, o respeito e dar uma dignidade para essa pessoa poder exercer essa sua profissão. Então surgiu agora um levantamento que foi feito pela Confederação Nacional dos Transportes, que chamou atenção e causou preocupação, logicamente, que entre 2013 e 2023 houve uma perda de 20% do número de caminhoneiros. Algo em torno de mais de 1 milhão de motoristas que ou se aposentaram ou trocaram de profissão. Quais os fatores que levaram a esses profissionais fazerem isso? E nós não termos, digamos, uma reposição. Os que se aposentaram muito bem, mas e os que trocaram de profissão estão dentro desse grupo aí, que são submetidos a situações muitas vezes precárias para o exercício desta atividade, com baixos salários, com falta de segurança, vivendo muito tempo longe da família,
dias e até meses determinadas situações, e principalmente nos trechos em que fazem esse trabalho, eles não têm nenhum tipo de apoio. Então está sendo buscado pelas empresas que se tenha esses pontos pré-determinados em condições básicas para que o motorista ele descanse e consiga seguir posteriormente a sua viagem. E também nós temos nesse contexto aí as unidades do SESC-Senat, que são importantíssimas e que têm aí uma infraestrutura de ponta. Até abrindo um parêntese, aqui em Cachoeira do Sul, está sendo construída com previsão de término da obra no final do ano e vai atender aí, né, toda essa região aqui que tem transporte, inclusive pela nossa localização geográfica. Importante dizer, então, de que não é possível que a gente continue sem ter essa, digamos, essa preocupação com essas pessoas, que elas são seres humanos que estão aí trazendo divisas para o país, elas estão melhorando a economia, elas estão em todos os setores, praticamente. E também há um aspecto que é importante se dizer, de que nós trabalhamos muito com a questão de termos novas rodovias, de asfaltamento, de duplicação, tudo isso é muito bem-vindo. E sem esquecer que outros motoristas, os motoristas de ambulâncias, os motoristas da área da saúde, eles também merecem este cuidado. O que eles transportam são pessoas em condições de doença, há um estresse em cima daquilo ali e eles têm que dar em conta. E que isso também é preciso ser dado uma atenção para que não se tenha depois, se faça o comentário em cima de fatos como acidentes ou outras tragédias que acabam acontecendo no nosso trânsito. Boa tarde. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre confirmou a terceira morte por dengue na capital gaúcha neste ano. A vítima era uma mulher de 26 anos que tinha comorbidades. Segundo a Secretaria, os primeiros sintomas teriam aparecido no fim de março. No dia 5 de abril, ela foi transferida para a UTI devido a complicações no pulmão. E no dia 13 de abril, a paciente veio a óbito. Além deste caso, Porto Alegre já havia registrado a morte de outras duas mulheres por complicações da dengue, uma de 59 anos e outra de 72, as duas com comorbidades. De acordo com a Prefeitura, outras 4 mortes suspeitas seguem sendo investigadas. E olha, daqui a pouquinho aqui no NT Sul tem o nosso primeiro bloco de interatividade. E aí, o que você de casa me conta? Qual a sua notícia? O que você tem visto pelas ruas da cidade? O que você gostaria de transmitir aqui pelo NT Sul? Manda o seu recadinho pra gente, o WhatsApp está sempre à sua disposição. 51997697129 é o número para você participar, para você enviar a sua mensagem. Já já nós vamos aqui para a tela para ver os primeiros recadinhos de hoje. Então, vai interagindo. Mensagens daqui a pouquinho. E o quadro Por um Mundo Melhor de hoje traz uma dica para te ajudar a higienizar suas roupas. É uma misturinha que vai te ajudar a economizar água e até a conservar melhor as suas peças. Dá só uma olhada. Olá, eu sou a Nicole, do canal Casa Sem Lixo. Na verdade, a Casa Sem Lixo está em várias redes sociais, já quero te convidar para se inscrever, para nos acompanhar e, quem sabe, se inspirar a aprender mais sobre como ter uma vida mais sustentável, não só você, mas junto com a sua família, cuidando da nossa grande casa comum, que é o planeta, e construindo um futuro possível para todos nós. Hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer um desodorante para roupas. Afinal, a gente precisa usar roupa todos os dias
E às vezes a gente acha que a gente precisa lavar a roupa todos os dias. Em muitos casos isso é verdade, a gente transpira muito, enfim, a roupa ficou muito suja, a gente tem que lavar mesmo. Mas pensando que a água é um bem comum e que em vários momentos do ano, períodos cada vez mais frequentes, referentes à emergência climática, a água ela se torna escassa, a gente tem que economizar. Então, por isso, esse desodorante vem para nos ajudar no dia a dia. Sabe aquela roupa assim que você só usou em determinado momento do dia, você nem transpirou, às vezes você trabalha num lugar que tem ar-condicionado, ela tá, entre aspas, limpa. Só que você já tá acostumado a botar na máquina, já tá acostumado a lavar? Não, eu quero te fazer olhar para essa roupa com outro jeito e quem sabe colocando a roupa num cabide e borrifando um pouquinho desse desodorante, ela poderá ser usada novamente sem precisar ser lavada, sem gastar água e inclusive economizar aí no bolso. Então eu vou começar medindo 1/4 de álcool. Esse aqui é o álcool 70, que é melhor. 1/4 de álcool. Eu vou começar misturando aqui no copo mesmo, tá? 1/4 de álcool. Fechar o álcool. Para mais 1/4 do vinagre de álcool. E agora 2 xícaras de água. Aí completa aqui. Eu fiz aqui uma boa quantidade que vai dar para mais de um borrifador. Inclusive, uma boa dica, se você viaja bastante a trabalho, o marido viaja, ou você mesmo viaja, você pode colocar no borrifador menorzinho, porque em geral nas viagens a gente precisa repetir mais roupas e essa receita se encaixa maravilhosamente bem. Então, antes de colocar o último ingrediente, que é o óleo essencial, eu vou colocar aqui no borrifador uma quantidade da receita que em si ela tá pronta. Só assim ela já funciona, tá pronta. O bom do óleo essencial é que ele dá um cheirinho. Não fique preocupada com o cheiro. Ai, mas eu não gosto de cheiro de vinagre. Esse cheiro ele vai sumir facinho, tá? Eu vou colocar aqui 5 gotinhas de óleo essencial. Esse aqui é de lavanda, mas você pode escolher um óleo essencial aí da sua preferência. Escolha um que não tenha cor, pra não manchar a roupa. Mas é tão pouquinho, gente, é só pra dar um cheirinho mesmo, tá? Ó, 5 gotinhas e tá pronto. Dá uma mexidinha, o desodorante tá pronto. Reutilize isso aqui em outros borrifadores. E aí, como que a gente faz para passar? Vou pegar aqui uma camisa que está usada, amassada, como vocês podem ver. Aí a ideia é a gente passar nas regiões mais críticas, certo? Então, em geral, no colarinho, você pode até tirar do cabide e fechar bem aqui, ó. Não precisa exagerar, tá? Embaixo do braço, né? E não precisa nem chegar muito perto, ó. Nas regiões onde você mais transpira. Ui. E aí, só pendurar, deixar ela assim por um tempo. Não tá com cheiro de vinagre e você tem uma roupa em poucas horas, entre aspas, nova. Eu espero que daqui pra frente essas roupas fiquem mais cheirosas sem gastar tanta água. E na semana que vem eu volto com mais receitas, mais dicas para sua casa sem lixo, para sua casa mais sustentável. E aí, gostou das dicas do Por um Mundo Melhor? Pois é, se você tiver uma sugestão, inclusive, de um assunto, de algo que você gostaria de ver aqui na telinha da TV Novo Tempo, manda pra gente. O WhatsApp tá aqui, ó, como porta de entrada para que você de casa interaja com a gente, conte a sua notícia, diga pra gente o que você gostaria de ver aqui no Telejornal NT Sul. Tá na telinha, aproveite aí, anote o número para você participar também. 51 é o código de área, 99769-7129, o número para você interagir. E por isso nós já vamos aqui para a telinha para ver quem participa com a gente. Olha aqui, ó.
A Priscila está fazendo um pedido especial, um apelo aqui para nossa comunidade de Cachoeira do Sul. A Amora, que é essa cachorrinha super simpática aqui, fugiu ontem de manhã no bairro Fátima e segue desaparecida. Se alguém a encontrou ou sabe onde ela está, por favor, entre em contato. E tem aqui esse número na tela. Vou pedir para a produção colocar em tela cheia aqui, inclusive, para as pessoas conseguirem mais facilmente verificarem o número. Código de área 51 99549 1739 é o número. Caso você viu essa cachorrinha, entre em contato, né? Você sabe aí o quanto os doguinhos eles são importantes para as famílias, né? Então, se você viu a Amora por aí, vai ser super fácil de identificar, com certeza. Você entra em contato, por favor, você vai fazer uma grande gentileza. Então deixamos aqui o apelo para a nossa comunidade de Cachoeira, tá bom? Vamos aqui para mais recadinhos. A Jéssica está participando, apoiamos o estacionamento rotativo, já era para estar em vigor. Obrigado, Jéssica, pela tua participação. Ontem nós trouxemos aqui no NT Sul reportagem falando sobre a audiência pública que foi realizada na Câmara de Vereadores, em que houve a apresentação de um primeiro estudo sobre o rotativo que deve ser implementado aqui em Cachoeira do Sul, sendo que muitos dos aspectos que vão ser definidos serão definidos por parte da Prefeitura Municipal. E você de casa, o que acha? R$ 2,50 por hora. O limite são 2 horas e a partir daí o tempo que você deixar vai custar em torno de R$ 25, né? E aí, o que você acha? É uma boa? Vai desafogar o estacionamento no centro da cidade? Vai ser só arrecadação? Qual que é a sua opinião? É importante a gente pensar sobre isso, né? Porque vai mudar, vai impactar significativamente aqui na cidade. Quem mais? Temos mais recados? A Jane também está participando. Eu concordo com a cobrança do rotativo, desde que esse dinheiro retorne em benefícios às ruas, que estão cheias de buracos. Obrigado, Jane, pela tua participação e pela observação. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. A seguir, a gente vai trazer todos os detalhes sobre a renovação do termo de parceria e manutenção do atendimento prestado pela AFAD em Cachoeira. A decisão final ainda depende de análise e aprovação do Ministério Público. A Thelma Tomás ouviu o presidente da associação, Hugo Pandolfo, e o procurador jurídico do município, Bruno Miller. Tem uma grande possibilidade de penalização, então a gente precisa mudar o formato do termo de cooperação, formalizar ele. Pesquisas e estudos revelam que o sobrepeso e a obesidade estão cada vez mais presentes e afetando a vida das pessoas. Autoridades em saúde já tratam essa questão como problema de saúde pública. Na entrevista do dia, Helena Caetano traz informações sobre o monitoramento feito pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. O intervalo é rápido, continue com a TV Novo Tempo. Já estamos de volta aqui no telejornal NT Sul, gerado a partir de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, num dia lindo nesta terça-feira aqui no estado gaúcho. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Céu azulzinho mais uma vez, né, desde o amanhecer, e a tendência é que ele se mantenha assim, tanto ao longo da tarde quanto nos próximos dias. Inclusive, para quem já está se programando, pensando aí sobre o feriado que está chegando do Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, trago notícias para você agora na previsão do tempo. Acompanhe. Terça-feira em Cachoeira do Sul teve um belo amanhecer com poucas nuvens, friozinho e o sol predominando. Ao longo do dia, essa condição predomina, mas o sol eleva um pouco as temperaturas. A mínima ficou em 10 graus e a máxima não passa dos 21. Quarta-feira, a previsão é bem parecida. Frio de manhã, mas predomínio do sol. A mínima fica em 11 graus e a máxima chega a 22. Quinta-feira, feriado do Dia do Trabalho. Boa notícia para os gaúchos e para os cachoeirenses. Vai ser outro belo dia de sol, com poucas nuvens e as temperaturas levemente mais altas. Mínima 12 graus e máxima 24. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O tempo firme e as baixas temperaturas predominam no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, como a gente vê nestas imagens de hoje de manhã em Porto Alegre. O estado está sob influência de um centro de alta pressão que garante um dia ensolarado em todas as regiões com amplos períodos de céu limpo.
Nessas imagens de satélite, a gente percebe nuvens apenas no litoral, mas já sobre o oceano. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 24. Na região norte, em Passo Fundo, 20. Em Santa Maria, na região central, 22. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 21 graus. O Escritório de Defesa do Consumidor, o EDECOM, vai dar lugar ao PROCON, aqui em Cachoeira do Sul. O projeto de lei ordinária do Executivo Municipal foi aprovado pelos 14 vereadores presentes na sessão da Câmara de ontem. O projeto trata da organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, com estrutura que institui o escritório do PROCON, o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. A partir dessa estruturação, o setor terá poder de fiscalização e também aplicação de multas. Agora o projeto retorna à Prefeitura para assinatura do prefeito e publicação no Diário Oficial do município. Vamos ver mais mensagens aqui, o seu recadinho na telinha da TV Novo Tempo? Vá mandando mensagem para a gente no WhatsApp. 51 é o número, 997697129. A gente deixa o número na telinha enquanto eu vou aqui para a tela para ler as mensagens, para ver os recados. E você de casa tem tempo aí para anotar o número e também para interagir com a gente. Vamos lá, recadinho aqui da Adriane Batista Guterres, de Cachoeira do Sul. Vamos ouvir. Bom dia, Daniel. Eu gostaria de fazer um agradecimento a toda a equipe da UPA, ao Dr. Bruno, a enfermeira Jana, todas as enfermeiras, todas as pessoas que me ajudaram, que me atenderam lá quinta-feira. Eu estava esperando, na sala lá e passei mal e fui muito bem atendida. Agradeço a atenção deles. Muito obrigado, Adriane, pela tua participação e o nosso abraço também a toda a equipe da UPA. Muito importante esse acolhimento quando a gente está mais precisando, com alguma fragilidade, algum problema de saúde, ter aí esse olhar atento, assim, de empatia, que estende a mão para a gente, é muito bom. Então, muito obrigado pela mensagem e fico feliz aí que tudo tenha dado certo, tá bom? Quem mais? Mais recadinhos aqui, o Rogério Gonçalves. Sou morador da Avenida Orlando da Cunha Carlos e esse local está muito perigoso. Além de animais soltos, os carros já acostumaram a andar na contramão. E agora a prefeitura instalou uma placa no sentido contrário. É uma placa no sentido contrário, olha aí, ó. É um descaso com quem mora aqui, diz o Rogério. Obrigado, Rogério, pela tua participação com a gente aqui no NT Sul. Vamos inclusive verificar esse caso, levar para o setor de trânsito, né? Para nos trazer alguma explicação. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. A Luciane Mota. Quero parabenizar minha filha, Valentina, que completa 9 anos hoje. Feliz aniversário. Luciane, obrigado pela mensagem. Parabéns para Valentina, que está celebrando aí seus 9 aninhos nesta terça-feira. Daqui a pouquinho mais recados da audiência. Você de casa pode continuar mandando seu recadinho para cá. Gente, a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está com 12 oportunidades de emprego nesta terça-feira. As vagas são para diversas áreas, tanto no município quanto na região. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está com 12 oportunidades de emprego nesta terça-feira, dia 29 de abril. A primeira é para auxiliar de produção, vagas para Candelária. Encarregado de obras, 2 vagas com experiência. Instalador hidráulico, 4 vagas com experiência. Pedreiro, também 4 vagas com experiência. Safrista de fumo, vagas temporárias para Rio Pardo. Também para Rio Pardo, 5 vagas de auxiliar de carga e descarga. A 7ª é para desenhista projetista mecânico, 1 vaga com experiência. Serralheiro, 6 vagas, disponibilidade para viagens e conter experiência. Motorista de caminhão, 1 vaga, truque, CNHD e conhecimento em mecânica básica. Padeiro, 1 vaga, experiência com referência comprovada. Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, 1 vaga. E por fim, trabalhador volante na agricultura, 1 vaga e possuir veículo próprio.
Os contatos para agendar atendimento são 51-3723-5414 ou 98495-3532. Você também pode achar essas vagas e agendar uma entrevista pelo aplicativo Cine Fácil. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul fica na rua Júlio de Castilhos, número 137. E olha, a gente traz um assunto agora que diz respeito a muitas famílias aqui do município de Cachoeira do Sul. Tem uma associação que é a AFAD, Associação dos Familiares e Amigos do Down. E essa associação está passando por um período de incertezas, pela conexão que ela precisa ter por uma renovação de um termo com a Prefeitura de Cachoeira. Então a gente traz detalhes sobre isso agora. Alternativas para a renovação do termo de parceria e manutenção do atendimento pela AFAD dos alunos já estão em fase final de acerto sobre a mesa do procurador jurídico do município de Cachoeira do Sul. A decisão final ainda depende de análise dos planos de trabalho da entidade e a aprovação das medidas pelo Ministério Público, que cobra do município o atendimento especializado a alunos na rede municipal. A AFAD teme a interrupção do trabalho prestado há mais de 20 anos na cidade. Desde que descobriu, no início da gestão do prefeito Leandro Balardim, que o termo de cooperação entre a Associação dos Familiares e Amigos do Down, a AFAD, e a Prefeitura de Cachoeira do Sul estava vencido e, portanto, inválido, o presidente da entidade, Hugo Pandolfo, começou a viver dias de grande preocupação. Isso porque o trabalho depende de 5 professoras cedidas pelo município para operar. O grande problema estava sendo esse, né? O medo das professoras de pararem aqui, perderem, né, a gratificação que elas recebem por lei, né? E então gerava uma insegurança aqui para elas e para a gente, né? Tudo em função desse convênio que não teria sido renovado ainda, isso vem desde o governo da gestão anterior, né? Essa renovação simplesmente parou lá dentro da prefeitura, né? E no começo desse ano é que o prefeito esteve aqui nos visitando e aí que tomou conhecimento da situação desse convênio. Durante o ano de 2023, né, a gente fez toda uma movimentação para as professoras terem direito a receber o piso da categoria, né, que elas não recebiam porque estariam atuando com cedência, então não se enquadravam dentro da legislação para receber. Foi feito o estudo, foi concedido esse direito e a partir dali elas começaram a receber a remuneração. Acabou nos levando a acreditar que o convênio estava regularizado. O procurador jurídico do município, Bruno Miller, explica que já está trabalhando na solução do problema, tanto para manter o atendimento ao trabalho na AFAD, quanto para cumprir ao que é exigido pelo Ministério Público. O que o Ministério Público ontem ficou definido em ata, que ele nos solicitou documentações, ele quer avaliar essas cedências, ele quer olhar os planos de trabalho, ele vai oficiar as entidades, né? E nós não temos nenhum problema em relação a isso, mas nós explicamos o que a gente tem feito, que faz desde o início do ano o prefeito entrou em contato com as entidades, a gente está buscando fazer a legalização, não existe demora nesse processo, primeiro porque as entidades estão trabalhando, os professores estão mantidos até o momento, e assim eles permanecerão. Talvez a gente tenha que mudar o formato, em razão da exigência do Ministério Público, isso sim, é uma grande tendência, mas a gente, se fizer a mudança do formato, vai ser dentro de um processo gradativo que consiga manter a estrutura da entidade, que ela consiga continuar prestando trabalho e atendendo a população. Então, que fique claro, o município, e ontem também nós tivemos uma reunião com a FAD pela manhã, e eu deixei claro isso para o presidente, não há nenhum interesse da gestão em fazer nenhum tipo de esvaziamento, de causar nenhum tipo de prejuízo para as entidades, muito pelo contrário, mas é necessário que nós cumpramos o princípio da legalidade. A gente está sendo cobrado pelo Ministério Público, a gente está sendo cobrado por uma ação civil pública, onde estão nos
tem uma grande possibilidade de penalização, então a gente precisa mudar o formato do termo de cooperação, formalizar ele, e mudar esse formato através de uma subvenção social anual, ainda não sei, eu deixei claro para o presidente da AFAD que a gente vai debater com eles essa questão do formato ainda. A gente sempre tenta aliar o lado escolar, vamos dizer assim, com o lado da vida, né? Tu está aqui tentando ensinar eles, mostrar para eles que eles podem fazer, né? Que eles têm capacidade de fazer, e aí levar para a sociedade entender que eles têm limitações, mas têm capacidade, né? Vale pelos dois lados, é o princípio da inclusão, né? Tu está na sala de aula convivendo com os colegas que não têm problema, né? Que não têm deficiência, tu está mostrando para eles que existem deficiências no mundo, né? Mas mostrando que eles têm capacidades também. Então, é um caminho longo e difícil, né? Mas a gente vem melhorando muito, né? Nós aqui ficamos na torcida que haja um acerto e que a AFAD possa continuar prestando um bom serviço para a comunidade e para tantas famílias, né? Gente, em todo o mundo, pesquisas e estudos revelam que o sobrepeso e a obesidade estão cada vez mais presentes e afetando a vida das pessoas. Autoridades em saúde já tratam essa questão como problema de saúde pública. Projeções da Federação Mundial da Obesidade estimam que em 5 anos, 68% dos brasileiros estarão com sobrepeso e 31% obesos. Aqui no Rio Grande do Sul, há 4 anos, a Secretaria Estadual da Saúde monitora o peso dos gaúchos. É isso mesmo, Daniel. Infelizmente, os dados não são muito promissores. A gente não pode comemorar muito, na verdade, a situação é um pouco preocupante, até porque, com base nesse monitoramento realizado pela Secretaria Estadual da Saúde, através das equipes da atenção primária do SUS, o peso dos gaúchos entre 2020 e 2024 foi monitorado, digamos assim. E o levantamento, os dados apontam que mais de 33% dos adultos entre 20 e 60 anos estão com sobrepeso. Crianças de 0 a 2 anos, 7% estão nessa condição. De 2 a 5 anos são 9%. E entre os adolescentes, o índice é de 21% de sobrepeso. E tem a questão de obesidade também, que são outros dados também que continuam a preocupar. Mas para não nos determos muito em números e a gente abordar mais amplamente esta situação, essa condição aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu converso a partir de agora com a Maria Alice Lantman, ela que é nutricionista do setor de política de alimentação e nutrição da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Qual é a perspectiva, qual é a percepção do Estado, digamos assim, com relação a essa condição dos gaúchos? É bastante preocupante, sim. Esses índices têm se mantido, né, nos últimos 4 anos, e nós fizemos aqui um monitoramento constante com as nossas equipes que trabalham aí na atenção primária em saúde no estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente estende um olhar mais além do Rio Grande do Sul, Brasil, mundo afora, a gente percebe que tem outros dados também e que a gente não está sozinho nessa condição. Na verdade, é uma tendência mundial, né? Outro dado aqui, Federação Mundial da Obesidade menciona que até 2030, daqui a 5 anos, 68% dos brasileiros vai estar com sobrepeso e 31% com obesidade. Então, já é uma tendência estabelecida e é algo que realmente, assim, preocupa as autoridades em saúde, a gente sabe disso, porque não é uma condição de 1 ou 2 brasileiros, de 1 ou 2 pessoas, é um contingente bastante amplo, né? Realmente é um cenário mundial, né? Nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos um indicador de sobrepeso e obesidade, a prevalência de excesso de peso da população, né? Do qual hoje a gente trabalha, né, com o foco para realmente reduzir, né, com ações e atividades, né, junto à população e aos profissionais. Eu não sei se eu consigo visualizar aqui, esse aqui é o nosso guia da população brasileira, e a gente tem o guia de crianças também menores de 2 anos, né, que aborda toda a parte desde o aleitamento materno até a implementação, né, da alimentação saudável até crianças de 2 anos. E então são os nossos carros-chefes aqui na política, mas ele é um instrumento para a população,
né, onde ele traz recomendações do resgate da cultura familiar, né, voltar a comer o feijão e o arroz, né, evitar os fast food, né, e a gente fazer preparações culinárias caseiras, que eu acho que isso é muito importante, né, mesmo no nosso dia a dia, na correria, né, no nosso cotidiano, como é importante a gente saber fazer escolha alimentar. Eu acho que essa é a mensagem que o guia traz, né? E a atividade física, né? Que a gente sabe o quanto isso também é importante, não é só alimentação, né? A gente precisa movimentar-se também, né? Que é muito, faz a diferença, com certeza. O gatilho inicial para esse nosso bate-papo foi essa pesquisa, esse monitoramento realizado pela Secretaria sobre o peso dos gaúchos usuários do Sistema Único de Saúde. E eu acredito também, né, Maria Alice, que tudo isso, a questão de sobrepeso, de obesidade, é algo preocupante porque, a partir disso, dessa incidência alta, outras comorbidades, outras doenças acabam se agravando e o tratamento também, porque é um conjunto de coisas, né? Por um momento que o organismo está debilitado por um lado, outras doenças se tornam mais frequentes e mais fáceis de se manifestar. E de tratar também. Com certeza, né? O sobrepeso ele é um dos fatores de risco, né? Para várias doenças, então esse cuidado, a gente conseguindo, né, ter esse controle, né, e conseguindo manter um peso saudável, um hábitos de vida saudável, né, fazendo algum tipo de atividade física dentro das suas possibilidades, porque a gente sabe que às vezes no cotidiano, no nosso dia a dia não é muito fácil, né, mas a gente precisa pensar realmente, né, na saúde, né, e esses fatores todos estão agregados, né. E as doenças, elas podem vir, que nem a gente coloca, ele é um dos fatores de risco, né? E esse dado realmente no estado nos preocupa bastante. Então, fazer parcerias, né, com universidades, com instituições, então, enfim, né, o que a população, a gente vê, tem os parques, as academias de saúde que estão nas praças, nos parques, então, como que a gente consegue identificar dentro do nosso território, né, os locais que podem nos ajudar, né, a pensar e melhorar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, nos dar saúde, proteção para nós, né? Então, é nesse sentido. E tem um outro aspecto também que eu acho que cabe a gente mencionar. Tudo que a gente falou até agora, teoricamente, para pessoas adultas, mas eu acho que recai sobre os adultos também a questão de monitorar as crianças, né? O que as crianças consomem e criar hábitos, esse tipo de hábitos saudáveis nas crianças desde bem cedinho, né? Porque a gente já mencionou também aqui, ó, os pequenos, entre 7% e 9% de crianças de 0 a 5 anos estão com sobrepeso. Então, é um caminho para a obesidade e é algo que cabe aos adultos fazer esse monitoramento. Com certeza, né? A criança de hoje é o adulto de amanhã. A gente precisa se debruçar, né, nesse cuidado, né, das crianças. E então, as crianças hoje a gente vê, inclusive, na própria propaganda, né, infantil, se reforça muito isso aqui, né, que as crianças, muitas vezes, ela é intuitiva para as crianças, né? As crianças querem consumir alimentos não saudáveis em função de estar atrelada a algum tipo ou de bonificação, ou que aparece algum desenho, ou enfim, aquilo que atrai ela, né? E, inclusive, às vezes, nos próprios supermercados, em espaços, né, de consumo, de compra de alimento. Então, a gente também tem pedido, né, e orientado muitas famílias, né, para não adquirir esses produtos, né, que são esses produtos ultraprocessados. A gente vê o consumo, a própria pesquisa traz, né, o consumo elevado de bolachinhas, de salgadinhos, que são alimentos não saudáveis, né, e que muitas vezes se encontram dentro das nossas residências, né, das nossas casas. Então, para a criança não consumir, né, a família não pode adquirir. Claro que é uma regra, né, que nem a gente diz, muitos fazem do dia a dia essa alimentação, né? É mais fácil, né, desembalar um pacote, abrir um pacote, do que fazer um sanduíche natural com alimentos saudáveis. Então, como que a família traz? E quem faz o hábito alimentar, é isso que tu disseste, né, da criança, essa construção vem da família. Essa escola, né, já estão em espaços de escola infantil e aonde já se vem trabalhando, né, a introdução dos alimentos e oferecer fruta, legumes, verduras, né, ver que preparação mais adequada. Eu acho que é um pouco isso, assim, esse resgate da cultura, né,
trazendo aquela alimentação caseira, né, que isso é muito importante, né, o nosso feijão com arroz, né, os nossos legumes, né, e enfim, né, os alimentos que a gente sabe que são mais saudáveis, né. Mas a gente aqui quer estimular o consumo dos alimentos minimamente processados, né, os processados, e evitar os alimentos ultraprocessados, que é aqueles que a gente compra, né, pensando que eles são saudáveis e eles não são saudáveis, né? Então, a gente precisa cozinhar em casa, voltar ao resgate da cultura alimentar. Ok, e sentir satisfação nisso, porque a gente está se acarinhando, na verdade, está produzindo algo para consumir, né, para o autocuidado. Maria Elis, quero muito agradecer a tua participação, essas informações, esse bate-papo aí, eu acho que foi bastante produtivo para os nossos telespectadores, e mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, a Secretaria aqui Estadual de Saúde, a Política de Alimentação e Nutrição está disponível, né? O que vocês precisarem, a gente está aqui para dar todo esse apoio aí, atender vocês e pensar na saúde da nossa população gaúcha. Muito obrigada. Ok, então. Daniel Nunes, falei com a Maria Alice Landmann, nutricionista do setor de Política de Alimentação e Nutrição da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Estamos em hora de almoço, né? Momento importante para a gente pensar um pouquinho sobre isso, sobre aquilo que nós estamos consumindo, se estamos comendo de forma saudável ou não, porque é um dos aspectos que vai impactar nessa questão do nosso peso, que tem tudo a ver com a nossa saúde. E olha, gente, a partir de sexta-feira, aqui no Telejornal NT Sul, nós vamos estrear a série Águas de Maio. Nós estamos chegando no período em que estamos há um ano, não é, da enchente, pior tragédia climática dos últimos tempos no Brasil, que afetou duramente o Rio Grande do Sul no ano passado. E tem muitos assuntos que ainda não têm as respostas, não é? A gente precisa saber, precisa de mais empenho, inclusive do poder público, e a gente traz um pouco disso em 6 episódios que a nossa equipe produziu. Dá uma olhada. Em 2024, o Rio Grande do Sul viveu a maior tragédia climática da sua história. Um ano depois, o NT Sul apresenta Águas de Maio, uma série especial em 6 episódios. Como foi que isso aconteceu? Prometeram casas, mas ainda tem gente em abrigos. Comércio, agricultura, o trabalho, como ficou? O que ainda falta para a recuperação do estado? Águas de Maio, de 2 a 9 de maio, no NT Sul. Porque contar essas histórias é o primeiro passo para não repeti-las. A partir de sexta-feira, aqui no Telejornal NT Sul, inclusive na sexta, com a presença dos repórteres, contando um pouco sobre essa produção que a gente passa a exibir. Vamos a recadinhos aqui da nossa audiência. Quero mandar um abraço aqui para Maria Nazinha, que está nos acompanhando em Fortaleza, no Ceará. Está interagindo aqui no nosso YouTube. Grande abraço, Maria. Obrigado pela companhia com a gente. Um abraço para os amigos aí em Fortaleza, no Ceará. O Alberto Cundi está mandando recado aqui também, falando dos 12 quilômetros que ainda faltam para asfaltamento da estrada que liga Cachoeira do Sul a Rio Pardo. Ele diz aqui, acredito que essa obra ainda vai longe. Pois é, a gente tem que buscar novas estimativas de prazos aí, muitas delas já foram dadas, foram ultrapassadas e a estrada ainda não tem a sua conclusão, né, Alberto? Obrigado pela tua mensagem. Na telinha, o Luiz Daniel de Toledo, no Paraná. Boa tarde, estamos acompanhando o NT Sul pelo canal 18.1, aqui em Toledo, no Paraná. Grande abraço. Obrigado, Luiz. Grande abraço para ti, para todos os paranaenses que nos acompanham também aqui na Novo Tempo. A participação da Carmen Vargas Ribeiro. Desde já, desejo parabéns a todos pelo Dia do Trabalhador. Quinta-feira teremos festa na Feira Livre em Cachoeira do Sul. Obrigado, Carmen, pela participação. A gente trouxe, inclusive, informações sobre isso para quem perdeu daqui a pouquinho no nosso YouTube. O NT Sul vai ficando por aqui. Muito obrigado a você de casa pela companhia. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Até amanhã. Tchau.